E aí, se você tá vendo esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e manda pra algum amigo se você gostar desse vídeo. Essa teoria aqui eu que inventei, com algumas informações e discussões, teorias que eu achei na própria internet. E é isso, valeu. Bom, para começo de conversa, eu tenho que dizer que pra quem não sabe, tem muita gente por aí falando que um dos Chapéus de Palha vai morrer pro Luffy se tornar rei dos piratas. E nisso as pessoas já pensam em pessoas como Sop ou Brook pra morrerem por ele. Brook porque, bom, ele já tá morto, e o Sop porque ele é medroso demais. E bom, se fosse pra falar de pessoas dentro do bando atualmente, eu diria que o Sanji ou o Zoro são mais prováveis de morrer. Um pouco mais de ênfase no Sanji, por alguns motivos. Mas, se for pra morrer alguém fora do bando que ainda pode entrar, eu diria que a gente tem duas opções. Em uma delas, a gente tem a Nefertari Vivi, que já é basicamente confirmada um membro do Chapéu de Palha, já que ela decidiu ficar em Alabasta e diz que se encontrasse com o Chapéu de Palha de novo, eles iam velejar juntos. E pra quem não sabe, o Oda também falou sobre a questão da Vivi ser extremamente importante pro decorrer do final de One Piece, já que ela é da única família que não colocou a espada perto do trono vazio para formar o governo mundial. E com vários acontecimentos, a gente sabe que ela realmente é muito importante atualmente, já que não só ela, mas toda a família dela, a linhagem dela, e Alabasta, inclusive, tem interligação com tudo. Mas o outro personagem que eu diria que poderia ser Chapéu de Palha para morrer seria o Garp. E sim, eu sei que ele morreu, mas o porquê você pergunta? Então vamos lá. Eu vou citar algumas pessoas para refrescar um pouco sua memória. Nefertari de Lily, Trafalgar de Waterloo, Potgas de Ace, Jaguar de Sol, Marshall de Teach, Monkey de Dragon, Gold Roger, Monkey de Luffy e o próprio Monkey de Garp. E tá, se você já sabe o que esses nomes têm a ver, então tudo bem. Mas pra quem não sabe, todas as pessoas que eu acabei de citar participa da vontade dos D. E, assim, muitos personagens dentro da obra de One Piece tem esse D no nome. E, basicamente falando, quem nasce com esse D é destinado a ser inimigo dos deuses. Sabe o que isso significa? Inimigo dos Tenryubito. Ou melhor, do governo. Já que os Tenryubito são ditos deuses, principalmente em Marijoá. E, bom, isso significa que todos os personagens que eu citei foram contra o governo ou serão em algum momento. O LOL, o Barba Negra e o Luffy são os que a gente já conhece bem. Mas tem, por exemplo, o Jaguar de Sol, que era marinheiro antes de procurar ajuda em Ohara. Que inclusive tem mais indícios ainda que o Garp talvez traia o governo algum dia. E assim até pode se imaginar o fato do Garp não ser almirante para receber ordens dos Tenryubito e ainda ter tentado matar a Kainu. Mas assim, se você ter uma noção, se ele é inimigo do próprio chefe dele e dos donos de todo mundo, então como que ele seria da marinha? Não faz o menor sentido. Sem contar que o Sol fez a coleta dos estudos de Ohara e levou para Elbaf. Então, tipo assim, será que o Garp, que também é um marinheiro, talvez tenha algum momento que realmente dê ênfase de que ele é um D? Porque muita gente se esquece do fato dele ser um D. Por mais que ele seja mestre do Kobe e tal, e algumas outras coisas que podem ser pensadas, ainda tem argumentos para reforçar isso. Primeiro que o Garp era muito amigo do Gold Roger. E pra quem não sabe, o Gold Roger é o homem que mais representou perigo pro governo mundial, já que ele descobriu toda a verdade do mundo. E depois descobriu que, na real, não era ele a pessoa que iria salvar o mundo e mostrar verdades do mundo para o mundo, porque 20 anos depois ia nascer e surgiu uma pessoa que realmente faria isso. Mas o que isso tem a ver? Bom, além do Garp ser amigo dele, ele também cuidou do seu filho e escondeu ele do governo, deixando no cuidado da Curly da Dan, que era uma bandida das montanhas, para cuidar dele, assim escondendo ele e também podendo trabalhar. Inclusive muita gente tem raiva do Garp por não cuidar do Luffy e nem do Ace, sendo que imagina você falar, não, eu não vou pra marinha porque eu tenho que cuidar do filho que eu escondi de todo o governo mundial, que é filho do Roger,
o homem que mais representou perigo pro governo mundial, e o filho do dono do exército revolucionário. Querendo ou não, ele ajudava, treinava e cuidava deles nas férias que ele tinha, mas, enfim, você pode até pensar que justamente seria o motivo para ele ser um D. Só que se você vê o fato do Ace ter sido descoberto e morto, e o Garp não ter conseguido fazer nada, talvez na verdade seja até mesmo um gatilho para ele realmente demonstrar que ele é inimigo dos deuses. E bom, o Garp lutou contra o Kuzan e todo mundo viu no anime que ele morreu. Mas pra quem não sabe, ele foi na verdade capturado pelo Barba Negra e ainda tá vivo. E também com a companhia da Purim, que muitos acham que tá lá aleatoriamente, mas pra quem não sabe, as pessoas da tribo dos Três Olhos, que no caso a Purim é da tribo dos Três Olhos, podem ler os poneglyphs. Mas enfim, talvez de alguma forma o Garp consiga escapar, ou talvez o Kuzan ajude ele, ou ele traia o Barba Negra com o Garp e acaba resgatando ele. Sei lá, alguma dessas coisas acontecer, pra no fim o Garp talvez se redimir de tudo que ele fez pro Luffy e acabar morrendo pra tornar o Luffy rei dos piratas, enquanto ele é um chapéu de palha. Enfim, é meio doido pensar um pouco nisso, já que essa parte dele realmente ser um chapéu de palha já fica meio complicado. Porque vocês podem ver, ele tem as chances perfeitas para ele fugir, dele ser inimigo dos deuses, mas ele necessariamente ser um chapéu de palha é algo muito mais difícil de acontecer, e é algo que eu tô relevando para formar essa teoria. Porque muitas coisas, na verdade, em One Piece acontecem de uma forma conexa meio doida. Então, se você parar pra pensar em tantas coisas assim, e que podem se ligar ao Garp, então talvez realmente acabe acontecendo isso. Já que o Garp, na verdade, ele não é uma má pessoa, ele só não sabe das verdades do mundo que o governo esconde, e ele só luta pela justiça, por isso que ele tá na marinha. Então, assim, querendo ou não, o Garp não é culpado por essas coisas que acontecem, muito menos por ele ser da marinha. Então talvez acabe acontecendo e é algo que eu tenho que relevar, já que ainda assim pode ser um dos 10 atuais, ou até mesmo a Vivi, que morra, que é dita pra ser um dos personagens mais importantes pro final de One Piece. Então, por mais que talvez ele não se torne um chapéu de palha, eu ainda acho que seja provável que ele faça essas coisas que eu acabei falando nesse vídeo. Mas bom, se você gostou dessa teoria ou quer falar algo sobre ela, deixa aí nos comentários. Dá o like também, se inscreve e manda pra alguém pra me ajudar. É isso e falou.